dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma festa religiosa dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos com uma multidão de enfermos esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, ser curado de qualquer enfermidade que tivesse. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: Levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar, uma vez que este milagre aconteceu no sábado. Amém. Glória a Deus. Amados, aqui nós temos muitas lições, para aprender segundo a palavra do Senhor. E eu gostaria de destacar algumas dessas lições. Bom, a primeira coisa é que este homem, ele estava paralítico, ele estava com esse problema há 38 anos. Amados, quanto tempo você está com esse problema? Para pensar. Algo que você vem tentando vencer, talvez há mais de 38 anos. Quanto tempo, às vezes, a gente fica envolvido, enrolado num problema e não sai desse problema? Então, isso é sério, Nós precisamos nos posicionar para não ser necessário que a gente fique tanto tempo assim num problema. Se a gente for analisar de forma melhor o que acontece aqui, nesse contexto, isso aqui era uma idolatria, era uma festa pagã, era uma crença pagã, porque eles ficavam ali esperando que essa água se agitasse e, segundo a crença deles, um anjo vinha ali e mexia nas águas, E ali, quando mexia nas águas, havia cura. Provavelmente pela fé deles, que eles acreditavam nisso, eles eram curados. Mas, na verdade, esse tanque era um tanque que era usado para lavar ovelhas. E os pastores passavam ali para lavar aquelas ovelhas, paravam. Então, tinha um período que eles arrumavam o tanque lá por baixo e eles faziam o agitar da água, que era natural. Mas só que eles pensavam diferente. Então, eles estavam ali, fechados, cercados, é aqui, eu vou ficar aqui, é aqui. Então, isso é uma lição para nós, Quantas vezes a gente casqueta que a cura que vai vir para nós vai vir daquele jeito, que a gente pensou, tem que ser assim. Ou vai ser o fulano tem que ser o fulano para orar comigo, ou vai ser, eu vou ter que fazer uma novena, ou eu vou ter que fazer 7 dias, não sei de quê, eu vou ter que acender uma vela 7 semanas acendendo uma vela, ou eu vou no macumbeiro, ou eu vou no pastor, mas vai ter que ser assim, a gente determina. Esse homem ficou 38 anos neste lugar acreditando que ele seria curado. E ele não foi curado dessa forma. Então, quanto tempo a gente fica esperando, achando que a nossa cura vem de uma forma, não é? Às vezes atrás de médico, mudando de médico, tomando medicação, mudando de médico, e não é curado através da medicina. Deus está querendo falar, peraí, acorda, não vai ser o médico que vai te curar, não, sou eu o médico dos médicos. Então, a gente precisa ter discernimento que a nossa cura vem do Senhor. E a forma que ele vem, que vai acontecer essa cura, também vem do Senhor. Nós precisamos buscar esse discernimento. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. E a segunda lição que a gente aprende aqui, amados, é que o Senhor Jesus, ele olha para nós, ele se compadece de nós e ele sabe do nosso problema. Ele olhou para esse homem. Aqui fala que ele olhou para esse homem, sabendo que ele estava daquela forma, ele sabia que esse homem estava ali naquela angústia, naquela tristeza e teve compaixão dele. Então, apesar da idolatria, apesar de tudo, apesar daquele homem acreditar naquilo e nem olhar para Jesus, Porque Jesus chegou ali, ele nem olhou para Jesus. Com certeza ele conhecia Jesus ali. Jesus era famoso nessa época ali, Já tinha tempo que Jesus fazia os seus milagres, mas ele estava tão fechado, como eu disse, no que aconteceria, que ele determinou na cabeça dele, que seria através do mover daquelas águas do tanque de Betesda, que ele nem olhou para Jesus. Mas independente disso, Jesus se compadeceu dele, teve compaixão e o curou, mesmo independente de qualquer coisa. Então saiba disso, Jesus te ama, Jesus tem compaixão de você e ele se volta para você, se volta. É a segunda lição. A terceira lição é quando ele diz assim, para que Jesus
Jesus pergunta, você quer ser curado? Você quer ser curado? E ele de falar imediatamente, quero sim, Senhor, eu quero ser curado. Ele ainda ficou voltado para os problemas dele. Como é, não tem jeito, não dou conta. Sempre quando acontece de eu vir aqui para ser curado, eu sou paralítico, ninguém me coloca nas águas e sempre outro entra no meu lugar. Não foi isso que ele respondeu para Jesus? Alguém sempre chega antes de mim. Quantas vezes a gente fica com essa sensação, né, de que alguém chegou antes da gente, de que a bênção acontece só com o vizinho, com o amigo, com o irmão, mas não acontece conosco. A gente pensa assim, não, acontece com o outro, não comigo. Então, por mais que ele quisesse, dentro dele havia esse sentimento de que sempre alguém iria entrar no lugar dele, como entrava sempre, não é? Então, nós precisamos saber e entender uma lição. Quando Deus quer nos curar, não tem isso, não. Tem ninguém que vai entrar na sua frente, tem ninguém que vai impedir, porque a palavra do Senhor fala que agindo Deus, ninguém impedirá. Então, pronto. Você tem que tirar essa sua cabeça que a cura é para o outro, que a vez é do outro. Não, a sua vez chega. E na hora que a sua vez chega, Deus faz como fez na vida desse paralítico, né? E a outra lição também, né, que nós podemos aprender aqui é que quando Jesus chega na nossa vida, ele muda a nossa história. Não interessa o que está acontecendo. E nós precisamos ouvir a voz de comando dele. Esse homem, apesar de tudo, ele ouve a voz de comando do Senhor. Porque Jesus olha para ele, né? O homem responde dessa forma, como eu coloquei, né? Não consigo, Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque, e tarará. O Senhor nem deu confiança para isso. O Senhor falou simplesmente, Jesus lhe disse, levante-se e pegue sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, porque ele pegou sua cama e se levantou. Então, essa é a palavra, levanta. Levanta tem vários significados. Você pode se levantar da inércia que você está, você pode se levantar do comodismo que você está, você pode se levantar em oração e jejum, você pode se levantar em guerra espiritual, você pode se levantar emocionalmente, cuidando das suas emoções, você pode se levantar espiritualmente, você pode ouvir a voz de comando do Senhor. E nesta manhã o Senhor está dizendo para você, levante e ande. Levante e ande. Não interessa o que está acontecendo, levante e ande. Amém? Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.